Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num tema bem profundo e super relevante. Como é que se pode ser uma luz num mundo que muitas vezes parece ficar cada vez mais escuro? Vamos começar com essa imagem que é muito poderosa. Pensa só, numa noite sem lua, bem longe das luzes da cidade, é exatamente aí que as estrelas brilham mais forte, não é mesmo? É o contraste que faz toda a diferença. E essa ideia, sabe, é o coração da nossa reflexão de hoje. Agora, aprofundando um pouco mais isso, a gente percebe que a escuridão moral que nos cerca não é só um cenário, não. Ela tem um propósito fundamental. Ela acaba realçando o testemunho de quem escolheu um caminho diferente. E o que é bem interessante aqui é que o contraste entre os estilos de vida se torna um testemunho muito forte, muitas vezes sem precisar dizer uma única palavra. O jeito de viver pode ser uma luz muito mais intensa do que se imagina, justamente porque o ambiente ao redor é sombrio. Diante desse cenário todo, a gente não fica sem direção, não. Pelo contrário, existe um chamado bem claro, uma instrução cheia de propósito que vem do apóstolo Paulo. E aqui está a passagem central. O mais impressionante é que Paulo escreve isso de dentro de uma prisão. Mesmo na escuridão dele, ele não está sugerindo, ele está convocando. A instrução é para brilhar como estrelas no mundo. Isso não é uma tarefa passiva, é uma ação deliberada de se destacar no meio de uma geração que parece ter perdido o rumo. Então, a pergunta que surge naturalmente é: tá, mas como fazer isso na prática? Como se vive de um jeito que realmente dê testemunho da fé? Paulo não deixa essa pergunta no ar, não. Ele nos dá um dia prático com qualidades bem específicas. Vamos ver como isso se desenrola. O caminho para brilhar como uma estrela se apoia então nestes 3 pilares. E eles não são só ideais distantes, mas sim passos práticos para uma vida de testemunho eficaz. O primeiro passo, ser irrepreensível, significa viver de um modo que ninguém possa apontar uma falha, uma culpa. Pensa no caráter de Jó, que manteve a integridade dele mesmo quando tudo ao redor desmoronava. É sobre ter uma conduta moral que aguenta o teste, sabe? Mesmo numa sociedade que talvez nem valorize mais isso. Em seguida, ser puro. A palavra original significa, literalmente, não misturado. É um chamado para ser inocente em relação ao mal, sem segundas intenções. Lembra um pouco da instrução de Jesus para sermos inocentes como as pombas, mantendo o coração livre de maldade e hipocrisia. E, por fim, reter a palavra da vida. O ponto crucial aqui é que essa ação tem um sentido duplo. Significa se agarrar com força à verdade do Evangelho para si mesmo e, ao mesmo tempo, a partir dessa firmeza, oferecer essa palavra, proclamá-la a um mundo que precisa desesperadamente ouvir. Agora, tudo isso nos leva a uma conclusão que não tem como escapar. Brilhar como uma luz exige uma decisão consciente. É preciso escolher, ativamente, ser diferente, rejeitando aquela pressão constante para a gente se conformar, para ser igual a todo mundo. E essa comparação aqui deixa a escolha bem clara. De um lado, a gente tem as pressões e a conformidade do mundo, que, segundo Paulo, podem levar a uma vida corrida em vão. Do outro, a obediência e a transformação que vem da palavra da vida, com um propósito muito maior, viver para o dia de Cristo. A diferença é gritante. Com tudo isso em mente, o foco agora se volta para dentro. Como essa mensagem toda se aplica à nossa própria jornada. O salmista Davi nos deixou um guia prático que nunca perde a validade, especialmente hoje. Numa era em que a gente é bombardeado por informações e entretenimento o tempo todo, a decisão de não colocar coisa má diante dos olhos é um filtro poderoso para manter a pureza do coração e da mente. Isso nos leva a esta pergunta final, um convite para uma autoavaliação bem honesta. Vale parar um instante para pensar: será que existem áreas na vida em que os padrões do mundo acabaram se infiltrando? Talvez de um jeito sutil e que estejam ofuscando a luz que deveria ser refletida? A jornada para ser uma luz é contínua, né? Requer vigilância. A sugestão é continuar essa reflexão. E olha, se esta mensagem trouxe alguma inspiração, ajude a espalhar, curta e compartilhe, para que mais pessoas sejam encorajadas a também brilhar na escuridão.